No princípio, criou Deus os céus e a terra. Nem precisava abrir, né, gente? Fala sério. A gente sabe de cor. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Irmãos, eu tenho considerado aqui na igreja, os irmãos sabem, o primeiro versículo de Gênesis, palavra por palavra. Não será assim nos demais versículos, mas esse verso é um verso muito importante e por conta disso a gente se concentrou em bastante coisa nele. Nessa série eu quero cobrir os 3 primeiros capítulos de Gênesis. Só vou pregar esses 3 capítulos, capítulo 1 até capítulo 3, Deus assim me permitindo. E nas últimas vezes que lhes falei, eu procurei demonstrar os significados das últimas palavrinhas aí, os céus e a terra. Você já sabe que a palavra céus tem a ver com a dimensão espiritual. Tem a ver com a morada ou a habitação de Deus e dos seres angelicais, dos seres espirituais, dos seres celestiais. Essa é a principal conotação, embora tenha outras que a gente também considerou. Por outro lado, a palavra terra, por sua vez, tem a ver com a dimensão material. Ela indica a morada dos seres humanos, da criação animal, da criação vegetal. O Antigo Testamento ecoa esse ensino. O salmista, por exemplo, o Salmo 115, verso 19, diz: os céus são céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Veja, ele está ecoando o ensino de que os céus são a morada de Deus e a terra a morada dos seres humanos, o que, claro, é óbvio, né? Mas a gente tem considerado e relembrado essas verdades. Nós vimos essas palavras separadamente, mas aqui está a mensagem dessa noite. Essas palavras, apesar de estarem separadas, ou de nós termos visto elas separadas, elas são paradas que andam juntas. Os céus e a terra são uma expressão que forma aquilo que a gente chama de merisma. Não precisa lembrar disso aí não, viu, gente? Eu falo isso aí só para o pessoal que é inteligente me admirar. Tô brincando, é por causa disso também não. Mas é para você entender a palavra de Deus. É só isso. Por isso que eu falo isso para os irmãos, viu? É só por isso. Não precisa lembrar desse termo. Mas um merisma é uma declaração de opostos que indicam uma totalidade. Por exemplo, a gente fala assim: pastor, eu fiquei naquele hospital junto com aquela pessoa que estava internada de noite, não arredei o pé. Quando ele fala de noite, o que ele quer dizer? Ele quer dizer o tempo todo. Ele quer dizer que ele não saiu de lá. A ideia é de uma plenitude. Essa é a ideia. Então, nesse tipo de linguagem, as palavras, embora sejam opostas, são compreendidas como uma unidade. Portanto, céus e terra são um composto que se refere ao universo como um todo, ao universo organizado. Então, vamos fazer a conta. Você que é bom de matemática e eu sei que você é, faz a conta comigo. Os céus, se você não entendeu nada que eu disse até agora você vai entender. Os céus são a habitação de quem? De Deus, certo? A terra é a habitação de quem? Dos homens. Só que céus e terra têm que ser compreendidos juntos. Então, céus e terra são a habitação de Deus com os homens. Captou? Facinho, não é facinho? Quando a Bíblia diz, portanto, Deus criou os céus e a terra, ela nos diz: Deus criou o universo como lugar onde Ele poderia habitar com os seres humanos, com a sua criação. Isso é, meus queridos irmãos, o universo, a criação, a habitação de Deus no meio dos seres humanos. Eu quero mostrar para você, com base nisso aqui, que o universo criado por Deus, a figura, e eu também vou mostrar para vocês que os autores bíblicos entenderam assim, a figura era a figura de um grande templo cósmico, um grande santuário. A criação é um templo. Templo é o lugar onde Deus habita. E Deus habita nesse templo junto com a sua criação. Tem uma declaração lá no Salmo 78, verso 69, que compara os céus e a terra a um santuário. Olha o que diz lá: e Deus construiu o seu santuário, durável como os céus e firme como a terra que fundou para sempre. Olha a expressão, o céu e a terra. E Deus construiu o santuário como os céus e a terra. O salmista aqui está falando do templo. Templo de Salomão. Mas o templo, para ele, é uma réplica em escala menor dos céus e da terra. Porque os céus e a terra, originalmente, funcionavam como um grande templo, um santuário de Deus, um ambiente sagrado, onde Deus podia habitar harmoniosamente no meio das suas criaturas. Quando nós estamos lendo Gênesis 1, eu vou te contar agora para você entender. O Jardim do Éden era um templo, era um santuário. Eu vou te provar. Perceba as semelhanças, por favor, entre o Jardim do Éden e, por exemplo, o tabernáculo, ou templo. Em Gênesis, a Bíblia diz que tem uma terra seca. Nessa terra seca, existe uma região chamada Éden. No Éden, Deus planta um jardim. No meio do jardim, Deus planta 2 árvores, que são guardadas por querubins. Em Êxodo, no tabernáculo, existe uma terra seca. Existe uma área chamada tabernáculo. No tabernáculo, existe um lugar santo.
No lugar santo existe o santíssimo lugar. Cadê os alunos de tabernáculo aí? No santíssimo lugar existe uma arca, feita de madeira, protegida por querubins. Por quê? Porque, meus irmãos, a Bíblia está tentando mostrar para nós que... Aliás, deixa eu falar isso aqui para você você aprender. Sabe o que significa tabernáculo? Tabernáculo é uma tradução muito ruim. Tabernáculo significa habitação. É isso que tabernáculo significa. Então, se Deus tinha o tabernáculo lá, o que era aquilo lá? Era a habitação de Deus no meio do seu povo. A gente vai para as aplicações, mas eu preciso te mostrar a verdade bíblica, porque ela é fantástica. Irmãos, finalmente, a Bíblia, quando ela termina, lá em Apocalipse 21, ela termina do jeito que ela começa, com novo céu e nova terra. E olha como que o apóstolo João diz que o próprio Deus, ou pelo menos uma voz vinda do céu, descreve esse novo céu e nova terra. É Apocalipse 21, versos 1 a 4, que leio para você. Diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Está falando do que então, gente? Novo céu, nova terra, ok? Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, olha agora, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Qual que é a palavra aí? Eis o tabernáculo. Ele viu o quê? Lá no começo, vi novo céu e nova terra. Então, novo céu e nova terra, a voz que vem do trono diz, eis o tabernáculo. Porque os céus e a terra formam um grande tabernáculo, um grande templo, onde Deus habita, no meio do seu povo. Vi, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Aí ele continua, olha essa explicação aqui, fantástica, não precisa nem explicar. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, Deus mesmo estará com eles. Olha que beleza, promessa para a sua vida se você creu em Jesus. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. E já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Novo céu e nova terra significa um tabernáculo. É isso que a voz do céu diz. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará com eles. Cumpre-se aqui aquilo que Deus começou a fazer em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. O que é o universo, então, meus irmãos? Pastor, o universo é um acidente. Alguns dirão. É o resultado dos fenômenos, das reações, das relações, da interação entre tempo, espaço, matéria e energia. Todas essas coisas foram acontecendo, uma série de reações durante milhões de anos, e aí finalmente a gente chegou aqui. Pergunta para a Bíblia, o que é o universo? O universo é o templo onde Deus habita no meio das suas criaturas. Você entende que isso aprende, isso ensina pra gente um monte de coisa? É só pra gente entender o texto, e eu vou fazer aplicações, tá bom? Mas olha, por favor, uma coisa interessante. Adão, então, antes de ser um jardineiro, ele era um sacerdote. Porque Deus construiu um templo, e no templo Deus colocou um sacerdote, que era Adão. Entende? Você já percebeu? Eu vou explodir essa cabeça um pouquinho. Eu gosto quando você fala assim. Então vai, vou falar. Sabe o que teria acontecido se a Eva tivesse comido do fruto e o Adão não? Vou te contar o que teria acontecido. Nada. Sabe por quê? Porque quem era o sacerdote? Adão. Se Adão permanece justo diante de Deus, a justiça de Adão cobre Eva. Assim como a justiça de Jesus, que é o nosso grande sumo sacerdote, nos cobre. Nós, irmãos, o Adão foi o sacerdote que falhou. Adão pecou e ele falou assim, a culpa é da minha esposa, castiga ela. Jesus foi o sacerdote que nos defendeu. Ele falou assim, a culpa é dela, mas pode castigar a mim. Você entende? Por isso que Jesus é o segundo Adão, porque ele é o nosso grande sumo sacerdote. Então, voltando aqui para o ponto, qual é a profissão mais antiga do mundo? Jardineiro, não. Sacerdote. Primeiro, irmãos, desde quando existe humanidade, existe religião. E os seres humanos estão tentando acabar com ela, nunca conseguirão. Porque o ser humano é religioso por natureza. Mas, voltando aqui ao nosso ponto, né? Isso aí é conversa para um outro assunto. Irmãos, o universo, então, é um santuário feito pelo próprio Deus. Vou contar só mais uma coisa aqui, eu não resisto. Irmãos, em todo o templo, em todo o santuário do mundo antigo, sabe o que era colocado no santuário? Uma imagem do Deus a quem ele era dedicado. Então, no templo da Diana dos Efésios, quem que tinha lá? Uma imagem da Diana. No templo construído por Deus, Deus colocou uma imagem lá. Quem que é a imagem que Deus colocou no templo? Você sabe? A Bíblia diz assim, façamos, pois, o homem a nossa imagem. Está percebendo? Conforme a nossa semelhança. Por que Deus proíbe que nós adoremos imagens?
Porque o ser humano em si já é a imagem viva de Deus. Percebeu? Mas, agora sim, isso não tinha nada a ver também, mas eu não resisto, mamãe, eu tenho que falar. Deixa eu voltar aqui. Meus irmãos, o universo é um santuário feito pelo próprio Deus. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus construiu o seu templo. E o seu templo é o universo. E ele construiu esse templo para habitar com a sua criação, nos diz Gênesis. Isso se cumprirá, já lemos, nos diz o Apocalipse. A pergunta é, nós não estamos nem no Gênesis, nem no Apocalipse. Portanto, onde é essa habitação de Deus com os homens hoje? Essa é a pergunta. Onde Deus habita no meio do seu povo hoje? Bom, a Bíblia tem uma resposta para nós. E você não percebeu, mas você já recebeu essa resposta na liturgia do culto. 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17 diz: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A gente leu esse texto na liturgia do nosso culto. Então, meus irmãos, desde que o pecado entrou no mundo, Deus está trabalhando para cumprir o propósito original dele e habitar no meio do seu povo. E Deus nunca deixou de habitar no meio do seu povo. Ele sempre provocou ou procurou meios de habitar no meio dos seres humanos. A primeira habitação de Deus com os homens foi o Éden. O Éden era o lugar onde o céu e a terra estavam juntos. Com o pecado, o momento dos sacrifícios era o momento onde a religião era percebida, o favor de Deus era alcançado. Então, o novo Éden, eu não vou pregar isso, mas depois você lê lá, Gênesis capítulo 9, o lugar onde a arca pousa, se torna um novo Éden. Inclusive, as mesmas ordens que Deus dá para Adão, Deus dá para Noé. Depois você lê a Bíblia. Quando a arca pousa lá, aquele lugar se torna mais uma vez o lugar onde Deus vai manifestar o seu favor e habitar no meio do povo, mas o povo peca de novo. Então Deus chama Abraão, e agora através daquela família especial, ele vai manifestando, vai afirmando seu testemunho na terra. Finalmente, uma grande nação surge, o povo de Israel, eles vão para o deserto, e Deus coloca no meio deles um tabernáculo. O que tabernáculo significa? Você já sabe. Habitação. Deus habitando no meio do seu povo. Depois do tabernáculo, o templo, as sinagogas. Finalmente, aquele para quem o templo apontava vem, Jesus Cristo. A Bíblia diz, o verbo se fez carne, e sabe o que ele fez? Habitou entre nós. Em Cristo, Deus habitava no meio do seu povo, mais uma vez. Aliás, a palavra habitou é a mesma tabernaculou. Só que Jesus Cristo subiu ao céu. Mas quando ele subiu ao céu, ele falou assim, não vos deixarei órfãos. Eu vou mandar o meu Espírito, que estará com vocês e em vocês. E finalmente, a gente pode dizer hoje que a igreja, diz 1 Coríntios capítulo 3, a gente já leu, é o santuário de Deus. Tem uma coisa muito importante lá. Vem cá, agora eu estou quebrando os paradigmas. Estou nem aí. Estou um pouco preocupado sim, mas Deus proverá. É verdade que a Bíblia afirma, em 1 Coríntios capítulo 6, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas é um erro a gente achar que a gente é a habitação do Espírito Santo tão somente no aspecto individual. Porque em 1 Coríntios capítulo 3, a Bíblia não está dizendo que o seu corpo, que você individualmente é santuário, templo do Espírito Santo. Eu vou ler o texto para você e a gente vai prestar atenção nele. O texto fala assim, não sabeis, é plural, sabeis, que sois, plural, santuário, singular. Ele não está falando, vocês não sabem que vocês são, cada um de vocês, um mini santuário? Vocês não sabem que vocês são santuários de Deus? Não. Ele diz, vocês, plural, são santuário de Deus. Em outras palavras, nós, enquanto comunidade, a comunhão dos santos é o lugar onde a presença de Deus se manifesta. É o lugar onde Deus habita. Irmãos, a igreja hoje é o lugar onde Deus se faz presente, onde Ele se revela, onde Ele habita, no meio do seu povo. Então, antes, irmãos, a expressão da religião era o sacrifício, o lugar da religião era o templo. Quem queria conhecer a Deus, experimentar a Deus, ter comunhão com Deus, tinha que ir lá em Jerusalém. Mas agora não é assim. Agora a nossa vida é um sacrifício vivo, santo e agradável. Nossos irmãos são nossos sacerdotes, nossos intercessores, nossos ministros, e eles podem viver em qualquer lugar aonde houver comunhão. Aonde o povo de Deus está reunido, ali Deus está presente. Muito bem. Irmãos, o que é um santuário? E aí eu vou falar isso e vou terminar. O santuário é a casa do Deus em questão. Casa é onde acontece o relacionamento íntimo, o relacionamento familiar. Então, o templo, o santuário, era considerado a casa de um Deus em dois sentidos. De qualquer Deus, e no nosso caso, claro, o nosso Deus. Primeiro,
a organização e a beleza da casa revelavam a glória e o poder e a majestade do Deus que aquela casa representava. Então, por exemplo, de novo, eu vou falar da Diana dos Efésios porque a gente conhece muito Efésios. Em Éfeso tinha o templo da Diana dos Efésios. E era um grande orgulho para a cidade, o templo da Diana está lá. E aí as pessoas normalmente, elas se orgulhavam daquilo. Quando o culto a Diana começou a enfraquecer, isso causou inclusive um grande problema lá em Atos, a gente conhece a história, capítulo 18. Mas o ponto eu quero dizer para você que as colunas daquele templo, a imponência daquele templo, indicava a força, o poder, a imponência daquela deusa. Entende? Quando as pessoas viam que aquele templo era grande, elas entendiam, então o Deus a quem esse templo é dedicado é um Deus grande. Se hoje você e eu somos santuários de Deus, então as pessoas vão saber da grandeza de Deus olhando para a sua e para a minha vida. Esse aqui é o ponto. Não é mais a grandeza do prédio, ainda que é importante ter prédio, a gente quer ter prédio. Mas você entende como é que isso é revolucionário? Nossos irmãos do passado, irmãos, não podiam cultuar. Eles não tinham um lugar, um templo escrito lá, aqui se reúne a igreja tal, porque eles eram perseguidos. Muitas vezes eles se reuniam em catacumbas, em masmorras, em lugares inóspitos, apertados, sujos, escuros. Mas, ainda assim, eles faziam com alegria, porque eles sabiam que a presença de Deus era real no meio deles, porque Deus agora habitava na comunhão. Não se engane. Não é a grandeza do templo, é a grandeza do povo que revela a grandeza do seu Deus. Então as pessoas vão saber que o nosso Deus é grande, sábio, poderoso, não se elas chegarem aqui e verem uma grande construção, mas se elas se relacionarem com você e perceberem em você os traços desse Deus. Está claro isso para você? Porque através da casa do Deus, daquele Deus em questão, o poder desse Deus é revelado. Meus irmãos, Deus escolheu você para manifestar o seu poder no mundo. Isso é incrível, isso é incrível. Isso é incrível. Mas não só isso. A casa é o lugar onde a pessoa, e no caso aquele próprio Deus, ele revela da sua intimidade. E pensando no nosso Deus, claro, a casa de Deus é o lugar onde Deus se revela, se manifesta, se relaciona de forma íntima. E de novo, a igreja, que de novo não é o prédio, somos nós, é a casa de Deus. E você também já leu isso, mas não percebeu e eu vou te mostrar de novo. O versículo 15 de 1 Timóteo 3 diz: a igreja, como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A igreja do Deus vivo é o que de Deus? Casa. O lugar onde ele habita em intimidade. Então, irmãos, aqueles que fazem parte da comunhão do corpo de Cristo, eles experimentam da intimidade de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus habitando no meio dos homens. Deus habitando no meio da sua criação. Hoje, Deus habita em intimidade, em acolhimento, em amor, em bênção, no meio da sua igreja. Porque a igreja é a casa de Deus. Quando a gente está junto em comunhão, às vezes a gente não sabe dessas coisas, né? Porque a gente quer, eu sei o que você quer, eu também quero. A gente vive num tempo onde são os nossos sentimentos que confirmam as experiências. Então você precisa sentir um calafrio, né? Um arrepio, uma cosquinha no coração, para você ter certeza que Deus estava lá. Caso contrário, Deus não estava. Esse é o motivo pelo qual, em várias igrejas por aí, as pessoas tentam fabricar uma grande experiência para você confundir a experiência do toque da guitarra, da bateria, do piano, do violão, com a experiência da presença de Deus. E muita gente confunde presença de Deus com barulho. E claro, a gente pode fazer nosso barulho, a gente faz mesmo. A gente canta muito. Eu descobri que eu canto muito. Depois eu conto para vocês, mas a gente está atrapalhando os vizinhos. Verdade. E aí agora eu estou me policiando para não cantar muito, aí eu descubro que eu estou cantando toda hora. Falei, eu sou chato mesmo, eu canto sem querer. Quando eu vejo, eu estou cantando. Então a gente faz algum barulho mesmo. Mas o ponto é dizer para você que não é o barulho que diz que Deus está lá. Mas na comunhão dos santos a gente percebe que Deus está lá. Isso aqui, irmãos, essa mensagem, no fim das contas, é uma mensagem sobre comunhão. Não sei se você já percebeu isso. De vez em quando eu estou dando um estudo bíblico para alguém, conversando com alguém, fazendo uma visita, e aquele momento é tão abençoador. Aquela conversa faz tão bem. Você já percebeu isso? Você está conversando com uma pessoa que é de Deus, e nessa conversa, nesse relacionamento, nessa interação, você percebe que está sendo edificado, que está sendo alimentado espiritualmente, que está sendo fortalecido. Aquilo faz bem para o seu coração, e de alguma forma que você não sabe explicar, você sai de lá e você está cheio daquilo. Nossos irmãos outro dia foram em Indaiatuba, alguns irmãos aqui da igreja, por conta do apoio que nós temos dado à nossa igreja lá. E aí eles voltaram dizendo assim, pastor, tinha pouca gente, mas que bênção que foi aquele culto. Foi uma coisa maravilhosa. Por que foi uma coisa maravilhosa? Porque aonde... Agora, usando a palavra de Jesus, estão 2 ou 3 ou mais reunidos em nome dele, ele se faz
presente. Onde a gente vai encontrar a presença de Deus hoje? Lá em Jerusalém. Eu tenho vontade de ir em Jerusalém, viu, gente? Tem mesmo. Deve ser muito legal. Eu quero ir lá um dia, se Deus quiser. Mas eu não preciso ir lá para desfrutar a presença de Deus. Se a gente estiver junto aqui em comunhão, Deus vai revelar sua presença entre nós. Entre nós. Então, eu queria te convidar a se esforçar para levar a sério e manter a comunhão com os seus irmãos. Não sei se você pegou isso, mas o culto é um Éden temporário, sabia? Quando a gente se reúne aqui, é o céu e a terra novamente. Deus habitando no meio do seu povo. A gente acaba falando de culto, né? E eu sei que eu tenho falado muito sobre isso, e o pessoal fica, uma pastor só fala de culto, tá querendo que a gente fique aí no culto. Eu quero mesmo, irmãos, quero mesmo. Por um motivo. Porque às vezes a gente não entende o que a gente está fazendo aqui. Parece que alguém falou, você tem que ir na igreja. E aí você vai uma vez por semana, porque afinal de contas é um ritual, falaram para você e você vai. Não, meus irmãos, entenda o que está acontecendo. O texto de Gênesis 1:1, o texto de Apocalipse 21 se cumpre, pelo menos de forma parcial, na nossa vida hoje, à medida que nós nos encontramos para cultuar. O céu desce na terra e nós nos encontramos nesse misterioso encontro entre o divino e o humano, entre o sagrado e o profano, que aqui deixa de ser profano, porque tudo que nós fazemos aqui para a glória de Deus. É incrível isso. Mas no meio de pessoas falhas como nós, Deus se faz presente hoje à noite. Deus está aqui com você. E é isso, irmãos, que a gente precisa lembrar e precisa experimentar na nossa vida. E voltando para o que eu havia dito, se esforce e leve a sério a comunhão. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, versículo 42, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Então, a comunhão é algo pelo qual muitas vezes nós precisamos perseverar. Tem paciência comigo. Tudo bem? Me perdoe. Mas não vamos deixar a nossa comunhão ser quebrada. Porque se a gente deixar isso acontecer, nós vamos perder o privilégio que Deus nos dá hoje de desfrutar da presença dEle. Ele se faz presente, aqui é a casa dEle. Eu quero que você entenda muito bem. Eu não estou falando que essas paredes são a casa dEle, ainda que elas são muito importantes e queridas por nós. Eu estou dizendo que a nossa comunhão é a casa de Deus. Deus habita no meio do seu povo. E Ele se faz presente de verdade. Então, ame o seu irmão. Ama o seu próximo, perdoe-o, assista-o quando assim for necessário, ande junto com ele. Tenha certeza que nessas atitudes nós experimentaremos da presença de Deus. A gente teve outro exemplo recentemente aqui, na verdade ainda está tendo os grupos de visitação. E alguns irmãos têm trabalhado no ministério de visitar aqueles irmãos da nossa igreja que às vezes estão distantes, não podem chegar, etc. Quantas vezes eu ouvi desses irmãos que têm visitado, que eles foram muito abençoados em cada uma das visitas que eles foram. Com os jovens, a gente faz um negócio que chama on the road. Jovem é inglês, né? Você tá ligado, né? On the road. Na estrada, na pista, no rolê. Porque a gente sai com eles e a gente vai visitando a casa de vários irmãos, assim, durante a tarde, por exemplo, num fim de semana. Eu já ouvi muitos deles falarem que é talvez a experiência mais espiritual, mais marcante que a gente já teve como grupo de jovens. Mais do que, por exemplo, os encontros que a gente faz aqui na igreja, que são muito importantes. Mas é a comunhão que faz diferença na nossa vida. Então, Gênesis diz, o universo é um santuário feito pelo próprio Deus para habitar com a sua criação. Apocalipse diz, isso vai acontecer plenamente no futuro. A igreja diz, isso é verdade, hoje. Como igreja, nós somos um aperitivo do céu. Já pensou nisso? É por isso, irmãos, que a gente leva tão a sério as coisas que acontecem na igreja. Porque a igreja é para ser uma prova da eternidade. Uma antessala da glória, uma vitrine do céu. A igreja é isso. Então, quando a gente está aqui juntos, tendo comunhão e vivendo a vida cristã, é como se a gente trouxesse um pouquinho do céu para a terra. Um pouquinho daquilo que a gente vai ver no futuro é hoje manifestado para que as pessoas possam enxergar. É isso, irmãos, que eu quero viver com você. Eu quero que a nossa vida juntos seja um gostinho do céu. As pessoas que estão de fora, irmãos, talvez elas não vão ouvir nossas palavras. Não vão acreditar na nossa pregação. Mas se elas verem nós, como cristãos, vivendo essas verdades, talvez isso é o que vai impactar elas de verdade. Entende? Mais do que as nossas palavras, ainda que a gente precise delas. Mas a nossa vida. E a nossa vida em comunhão. Você sabe que Jesus falou que as pessoas saberiam que nós somos discípulos dele? Não se nós fôssemos muito inteligentes, fôssemos bons oradores, fôssemos ganhadores de debates nas mídias sociais. Ou para com essa brigaiada aí à toa. Inimigo de contenda. Você não viu a mensagem hoje cedo, não? Jesus falou, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Aí as pessoas vão olhar e vão falar, discípulo de Jesus.
Então, meus irmãos, a gente precisa amar o nosso próximo, tá bom? Quero convidar você, eu queria que você entendesse isso. Quando a gente maldiz, quando a gente fofoca, quando a gente semeia contenda, sabe o que a Bíblia diz que a gente está fazendo? Você já leu o texto. Destruindo o santuário de Deus. É isso que 1 Coríntios 3 quer dizer. Aí a Bíblia fala assim, se alguém destruir o santuário de Deus que sois vós, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Às vezes a nossa vida está miserável por causa da maledicência. Porque a gente não para de falar mal do irmãozinho, da irmãzinha. O tempo todo a gente se diverte fazendo isso. Meus irmãos, você percebe? Destruindo o santuário de Deus. E o pior é de dentro para fora, né? De dentro para fora. Então não faça isso não. A gente vai se amar, se respeitar, se perdoar, se ajudar, se suportar quando não tiver outro jeito. Mas nós vamos viver essa experiência. Céus e a terra. Deus habitando no meio do seu povo. Foi verdade no Gênesis, será verdade no Apocalipse na consumação, mas para você que creu em Jesus, já é verdade hoje. E eu quero convidar você para viver isso. Nós vamos viver o amor mútuo, a comunhão e dessa forma experimentar a presença de Deus. Eu disse isso aqui quarta-feira. Já estou terminando, gente. Para sua alegria, você está querendo dormir, pode dormir em casa. Aqui não, acorda só um pouquinho. Eu fechei até a Bíblia. Ó. Mas eu falei isso quarta-feira para você. Para quem estava aqui no nosso culto de oração. Às vezes a gente fala assim, ó, olha, você tem que ir na igreja, mas você vai na igreja por causa de Deus, não por causa dos outros. Mas eu quero dizer para você, a única forma da gente conhecer a Deus na igreja é por meio do nosso relacionamento com os outros. Se você não levar em consideração os outros, vai ser impossível você experimentar verdadeiramente a presença de Deus. Sabe qual que é a consequência final desse tipo de pensamento? É assim, ó, já que eu não preciso ir na igreja e não preciso dos outros para buscar Deus, eu também não preciso estar na igreja para buscar Deus. Então eu busco a Deus na minha própria casa. O que a pessoa vira? Aquilo que a gente chama hoje de desigrejada. A pessoa entende que não precisa mais disso, porque afinal de contas, ela é a habitação do Espírito Santo sozinha, e ela busca Deus sozinha, e quando ela vai na igreja não tem que ligar para ninguém. Se não tem que ligar para ninguém aqui, por que a gente vem aqui? Entende, irmãos? Pastor, eu venho aí para ouvir a pregação. Cara, hoje em dia no YouTube é o que mais tem. Eu venho porque eu gosto da música. Tem gente que canta muito melhor do que nós. Eu venho porque, gente, oração, devocional, isso a gente faz em casa. Um dos motivos principais da gente estar na igreja são os outros. Tá bom? São os outros. Então, sim, a gente vai na igreja por causa de Deus, mas nós também vamos na igreja porque temos compromisso uns com os outros. Se você negar o compromisso uns com os outros, você vai perder o compromisso com Deus que habita no meio do seu povo. Tá bom? Por isso que a gente tem que se amar, se respeitar e andar junto, para a glória de Deus. Olha para os irmãos que estão do seu lado e fala para ele, estou brincando, não preciso falar nada para ele. Mas saiba que são pessoas importantes. São importantes, viu? Essas pessoas são pessoas por quem Jesus morreu. Pessoas em quem Jesus está trabalhando. Pessoas cujo caráter está sendo transformado conforme a imagem e a semelhança do Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas aí que comem feijão, que comem couve, que gostam de rúcula com limão, etc. São essas pessoas que Deus colocou na sua vida. Tá? E se a gente levar elas a sério, a gente pode experimentar um pouquinho de Gênesis 1:1. Um pouquinho. Um pouquinho de Apocalipse 21. Um pouquinho. Mas a gente pode hoje. E dessa maneira a gente impacta o mundo e vive uma vida feliz. Vamos ser uma igreja feliz, que vive essa experiência conforme diz a palavra de Deus. E finalmente, acabei o versículo 1. Agora falta só mais uns 300 versículos até a gente chegar no fim do capítulo 3. Quero orar com você. E orando a gente termina o nosso tempo juntos aqui. Vamos lá. Nosso Deus, nosso Pai, eu quero diante do Senhor me arrepender das vezes em que desprezei de alguma forma, não liguei, não dei importância para aqueles que estavam do meu lado, colocados pelo Senhor. Porque a Tua palavra nos ensina que o Senhor habita na comunhão dos santos, no meio do povo do Senhor. Logo, evidentemente, não valorizando os irmãos, não valorizamos o Senhor. E não desfrutamos das bênçãos da presença íntima e do poder do Senhor manifestado na nossa vida. Tua palavra diz: quem destruir o santuário de Deus que somos nós, esse é destruído pelo Senhor. Isso faz com que, pelo menos eu, e eu quero crer que os meus irmãos também, considerem a sua vida. E que ninguém seja entre nós semeador de contenda, ninguém seja entre nós semeador de divisões, ninguém seja entre nós, às vezes, fofoqueiro, maledicente. Que todos nós possamos andar em amor. Eu peço em nome de Jesus. Quando há diferenças, eu sei que há, que o Senhor nos ajude a resolver cheios do Espírito Santo.
capacitados pelo Senhor, com paciência, com mansidão e com sabedoria do alto. Ó Deus, eu também quero agradecer por essa bendita esperança. Que bom saber que o Senhor criou esse universo para habitar com a gente. Nós te louvamos, Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos esperando ansiosamente pelo dia em que isso vai se cumprir, plenamente, conforme lemos lá no Apocalipse capítulo 21. Seremos povos do Senhor, e o Senhor estará conosco, e enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Enquanto isso não acontece, que a igreja do Senhor seja o lugar onde as lágrimas são enxugadas, onde a gente supera a dor, supera o pranto, supera juntos as tribulações. Eu peço ao Senhor em nome de Jesus. Finalmente, nosso Deus, peço que o Senhor nos ajude a perseverar em comunhão, em unidade, que nós sejamos uma igreja viva, temente ao Senhor e amorosa. Obrigado porque os irmãos já vivem isso. Que o Senhor nos ajude a crescer nesse sentido a cada dia. Essa é a nossa oração. Olha pra gente, Deus, cuida de nós. Somos humildes, limitados, mas somos teus. E nós queremos muito servir ao Senhor. Com nossas falhas, é verdade, nossos pecados, é verdade, mas nós queremos muito servir ao Senhor. Então guarda a tua igreja, abençoa esse povo aqui, ajuda a gente a andar em comunhão, uns com os outros e contigo. E através dos nossos relacionamentos, deixa a gente perceber a tua glória e ser abençoado pelo Senhor. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam sobre todos, nessa noite, nessa semana e para todo sempre. Amém.